viver, sonhar, crescer, amar, cair, se levantar. Oi! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar. Eu sou Angélica Oliveira, tô falando de Orlando, na Flórida. E esse podcast é feito para você, imigrante que saiu do seu país em prol de um sonho, para ter mais qualidade de vida, por segurança, por recurso. Eu não sei qual foi o seu motivo. Sei que no meio do caminho tem coisas que só um imigrante entende o outro. No meio do caminho, que era um sonho, muitas vezes vira até um pesadelo. Então esse podcast é feito para você, feito por pessoas normais, como eu e você. Só que hoje eu tenho um convidado muito diferenciado. Por quê? Ele já morou aqui e já voltou para o Brasil. Então, ele tem os dois lados da moeda, de quem morou e quem voltou. E a gente vai aprender muito. São muitas histórias impactantes. Ele é casado há 20 anos, tem uma filha e tem várias experiências transculturais para compartilhar com a gente. Então, fica até o final. Já se inscreve no canal, porque toda segunda-feira, lembra? Tem podcast novo, com ferramenta, com informação, com instrução. Tem muita coisa boa. Fica até o final. No final vai acontecer aqui, você vai ouvir coisas maravilhosas, vai ter insights. Então, me ajuda a receber, assim, com a sua alegria, o pastor Eujásio, que é um prazer estar aqui. Um presente preparado por Deus, uma surpresa de Deus para nós. Muito obrigada pelo seu sim, por poder compartilhar, por poder falar um pouquinho da sua história e poder nos ensinar, nos inspirar com as suas aventuras pelo mundo. E muitas. É uma alegria poder estar aqui nesse momento, participar de algo tão especial, né? E de uma forma tão sobrenatural. É verdade. Houve essa conexão, né? É verdade. Então, estou aqui e quero, de alguma forma, contribuir com você para que você possa também ser preparado para viver os desafios. Porque tudo é uma questão de preparação. É verdade. Olha, já começou entregando. Pronto. Já começou trazendo conteúdo. E é verdade, muitas vezes a gente se frustra ao longo da jornada por não estar preparado. Gostei Exatamente. disso, tudo é uma questão de preparação. Mas vamos entender então sua história. Vamos. Você morou aqui 3 anos e meio, mas o que te fez sair do Brasil e vir para... Vamos entender como é que estava a vida quando você veio imigrar. Uhum. Então, tudo começou, e eu já estou falando de um tempo um pouquinho antigo, né? Eu cheguei nos Estados Unidos em 98. Uau. E era uma... Peraí, 98 mesmo. E era uma outra realidade, um outro contexto. Eu estava no Brasil, eu era estudante, eu estava no Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro. E eu estava estudando, né? Então, para mim, estava tudo certo. Tranquilo. Só que como tem um livro milenar que diz que os meus caminhos não são os caminhos dele, né? Que alguns chamam de Bíblia, eu estava apenas como um estudante, tinha começado a minha formação em teologia, né? Num seminário batista no Rio, e uma amiga nossa mudou para Dallas. E a gente era muito próximo, a família muito próxima. E aí, quando ela chegou em Dallas, ela ficou encantada com o que ela viu e ela me ligou, na verdade, e falou, você tem que vir para cá. Porque aqui tem a melhor escola, aqui tem os melhores recursos. E eu, mas eu acabei de começar a estudar. Eu estava há meses, tinha 3 meses que eu estava estudando. Mas a visão dela e a empolgação dela foi tão forte que eu comecei a visualizar já essa mudança. Só que assim, eu era estudante, né? Não tinha assim... Eu tinha aberto mão, eu fui policial militar no Brasil. Olha aí! Durante 3 anos e 9 meses, na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Saí por conta de um chamado, de um propósito. E aí eu estava já... Depois que eu saí da polícia, passei por alguns lugares até chegar no seminário. Então, eu estava, agora 4 anos de preparação para o ministério. Tudo certo. E aí, quando veio essa oportunidade, bateu aquele medo, né? Aquela insegurança que todo mundo tem. Sair do país. E mais, eu não falava nada de inglês. Nada, mas é nada mesmo. Tem pessoas que falam assim, eu não sei falar, mas chega aqui, sabe falar água, banheiro. Eu não sabia nada, porque eu estudei no interior, né? Eu sou de uma região lá do norte de Minas,
uma cidade chamada Montes Claros. Aham. Né? Isso há alguns anos não tinha tanta coisa assim. Aham, não tinha tanto recurso. Né? Exatamente. Então, a gente aprendia a música, né? Era verbo to be, aquele negócio que... Fica 5 anos só no to be, que você nem... Só isso. E depois, no final, você não lembra mais nada, né? Que era... Só fazia mesmo para conseguir... Olha, se serve de consolo em São Paulo não muda nada, que eu vivi Sério? isso, tá? Então tá tudo igual. Tá igual, é. E aí, quando eu me vi, agora já pensando e me preparando para isso, e aí ela, não, eu já vou pegar aqui, fazer uma aplicação aqui para você vir estudar inglês, e você vai começar a estudar inglês, depois você vai para o seminário, depois... E foi tudo muito acelerado. Quando ela conseguiu a carta, né, o I-20, o I-20, e ela me mandou e chegou lá em 3 dias... Meu Deus. Quando eu cheguei, que eu vi o documento e ela já tinha feito a inscrição para eu entrar no consulado. E mais, eu tinha apenas 20 dias para chegar aqui para começar o período da escola. Meu Deus do céu. Pensa comigo, 20 dias, eu morava no Rio de Janeiro, dentro do internato lá desse seminário. E eu falei, como é que eu vou fazer? Ela falou assim, não, faz o que precisa ser feito. Você tinha quantos anos nessa época? Na época eu estava com 24 anos. Jovem. Eu tinha passado um tempo na polícia. É jovem, né? Se sair do Mas, país não é brincadeira. É. Tipo assim, nenhuma experiência fora do país, né? Só viagens bem... E a pessoa que estava te dando suporte estava fora, não é uma pessoa que estava do seu lado. Exatamente. Né? Que já tem experiência, né? E mais, tem um detalhe que eu me lembrei hoje pela manhã. Naquela época não tinha o WhatsApp. Tinha facilidade. Porque o WhatsApp hoje você vê, você chama uma chamada de vídeo e você vê as coisas, né? É diferente. Você fala toda hora. Uma ligação caríssimo. Era muito cara, era luxo, não podia ficar ligando toda hora. Então, assim, eu tinha que acreditar naquilo que ela estava me mostrando. Como era uma pessoa próxima da família, e toda a família conhecia, eu criei coragem e embarquei nisso. Mas eu tinha 20 dias para tirar passaporte. Eu não tinha nada. Eu nunca tinha pensado assim, formalmente. Eu conhecia muitos americanos, mas eu nunca tinha pensado em vir embora. Então eu tive que correr para tirar o passaporte e tirar o visto. Tudo em 20 dias. E detalhe, passaporte foi tranquilo. Né? É rápido, Fui lá, né? tirei, chegou, marquei o visto. Só que o dia que eu consegui agendar o visto era numa quarta-feira, presta bem atenção, guarda esse dia. Quarta-feira era a minha entrevista. Minha viagem estava marcada para sexta. Ai, haja coração, já Fortes emoções. Mas eu não tinha experiência, não sabia de nada. Eu só sabia que eu tinha que ir lá fazer. Que é um visto, né? Um consulado, tá? Pronto, mas não sabia aqueles detalhes, né? E eu até falo, não coloque esses detalhes para as pessoas que estão indo. Por quê? Porque às vezes a gente cria um monstro tão feio, a pessoa já chega lá nervosa. Ela mesmo piora a situação, né? Pronto. Perfeito. E eu vou contar uma experiência do que aconteceu com a minha esposa e a minha filha, quando foram tirar o visto delas. Então, beleza. Marcou a entrevista na quarta-feira, chego lá. Falei, vou chegar bem cedo, né? Porque aí eu quero ser um dos primeiros, porque lá era por ordem de chegada ainda, né? Você entrava, tinha uma fila. Beleza, cheguei, fui fazer a entrevista. Aí a pessoa que me atendeu fez mais ou menos uma meia hora de interrogação. Por que você vai para lá? Você vai estudar o quê? Por que você não estuda inglês aqui? E eu falando, respondendo. Aí, no final, ela falou assim, então tá bom, volta aqui na segunda-feira. Aí eu... Como assim? Desculpa, só tem um detalhe. A minha passagem está marcada para sexta. Na hora a mulher ficou brava. Ela falou, você é um irresponsável. Como é que você marca uma passagem sem saber se você vai ter o visto? Mas falou, eu só abaixei a cabeça, eu aprendi algumas coisas. Então você abaixa a cabeça e não responde, não olha, não encara e deixa a pessoa colocar para fora. E aí eu só olhava assim, de vez em quando, e ela falando, isso não é assim que as coisas funcionam, e não sei o quê, porque vocês não... Mas depois que ela acalmou, ela pegou, na época era um negócio que você rodava assim, volta aqui na sexta-feira, mas não te prometo nada. Falei, não, tudo bem. Você tá brincando comigo. Desse jeito. Volta na sexta-feira. Volta na sexta-feira.
Tô passando mal aqui. Quarta-feira, lembra que eu falei quarta-feira? Aham. Ó, quarta eu fiz a entrevista, quinta e sexta. Tá ótimo. Pra mim, não sabia de nada mesmo. Pra mim era tudo novidade. Sexta-feira, e eu correndo, né? Porque nessa época eu morava dentro do seminário. Então eu tinha que juntar todas as minhas coisas. Eu não podia deixar nada lá, porque eu tinha que liberar o quarto. Então foi aquela loucura. Pra desfazer de algumas coisas. Porque eu não podia trazer tudo, né? Uma mala só. Beleza, falei, me programei, sexta-feira eu vou descer, eu morava na Tijuca, vou pro centro do Rio, logo cedo, quero ser um dos primeiros a estar lá para já pegar meu passaporte, já com visto, correr no banco, pegar o dólar, passar na agência, pegar a minha passagem, voltar pra Tijuca, finalizar as coisas e ir pro aeroporto. Na minha cabeça tava tudo perfeito, tudo certinho. Chego lá bem cedo, eu sou o terceiro da fila. Falei, não, tá ótimo, tem meia hora... abre meio-dia e meio, mais ou menos, eu já saí daqui, pronto, tá tudo certo. Tá bom, entrei, quando me chamou, o papel, aí entreguei o papel, o rapaz falou, só um minuto. 1 minuto virou 2, 3, 4, 5 minutos eu tô em pé. Aí ele voltou e falou, você pode preencher aqui esse papel, esse formulário aqui? Porque eu não sei o que aconteceu, o seu passaporte sumiu. Não tô achando seu passaporte. Não, tô passando mal. Não, você tá... Sério? Aí tá tudo bem. Preenchi o papel e devolvi para ele. Nessa coisa toda, isso já era por volta de 10:50. Não, mas dá tempo ainda, tranquilo. Claro. E aí, entreguei e tô esperando. Esperando. E o povo vindo, a fila andando. Quando deu, acho que era mais ou menos umas 10:50 da tarde. Já era 2 horas. Aí o coração já não tava mais... Não, aí eu já não tava mais tranquilo, porque eu já tava... E agora, o que eu faço? Ele chega e fala a seguinte coisa. Achamos seu passaporte, mas ele está em branco. Não tem nada nele. Eu falei, mas eu fiz a entrevista. Ele falou assim, infelizmente não tem nada. Então, você vai ter que esperar, porque a mulher vai ter que fazer a entrevista com você novamente. Eu falei, tudo de novo? Ele falou, você vai ter que fazer a entrevista de novo. Eu falei, não, tudo bem. Tranquilo. Fazer o quê? Beleza. Esperei mais uns 45 minutos. Aí ela me chama. A mesma pessoa que me atendeu na primeira vez, né? É Consuleza que fala? A consular, não sei. Não faz pergunta difícil. Abriu aquela janelinha, é o Jácio. Aí eu levantei, já tinha pouquíssimas pessoas. Aí cheguei, olá, tudo bem? Ela, como se nunca tivesse me visto. Todas as perguntas e mais algumas. Foi mais ou menos 35 minutos de pergunta. Por quê? Por que você não fica? Por que você vai? E como é que você vai viver? Meu Deus, que luta pra sair esse passaporte. Pensa nessa coisa. Foi mais ou menos uns 35 minutos ali. E eu só respondendo, né? Naturalmente, porque pra mim não tinha outra opção, né? Meu voo era à noite. E tal, e falando, e respondendo. E tinha hora que ela parava assim, ela balançava a cabeça, aí ela pegava, virava os papéis, olhava pra mim, fazia uma pergunta. E daqui a pouco ela falou assim, espera um pouquinho. E fechou a janela e eu, tá bom, sentei. Isso já era 3 e pouco da tarde. Aí eu cheguei, sentei, né? Aí passou mais ou menos 20 minutos, um segurança veio e falou, nesse momento, só tinha eu e mais uma pessoa na sala. Naquela sala lá, né? Em frente às janelinhas ali. Aí passou uns 20 minutos, a pessoa foi embora. Daqui a pouco o segurança veio e falou, pode ficar tranquilo, eu vou ter que apagar as luzes ali atrás, mas pode ficar tranquilo e eu vou fechar outras partes, mas daqui a pouco eu volto. Falei, não, tudo bem. Tranquilo. Apagou atrás, ficou só aquela luz bem centralizada, eu sentado sozinho, 3:30 da tarde, eu falando, caramba, e agora? O que eu faço? Porque vai ser uma loucura. Rio de Janeiro, sexta-feira, à tarde, beleza. Passou mais uns 15 minutos, ele volta. Eu vou ter que dar uma checada numa parte lá atrás.
quando você terminar, você pode empurrar a porta e soltar que ela fecha sozinha. Falei, não, beleza. Faltava 3:55 da tarde. A janelinha se abriu. O primeiro rapaz que me atendeu veio, pedimos 1000 desculpas, mas tá aqui seu passaporte, tá tudo certo. Eu, não precisa falar nada não, obrigado. Não, a luta já começou. Pensa Meu no desafio. Não, já chega exausto no aeroporto, né? Porque Não. eu já cansei, assim, já Só de... tô palpitando aqui no coração, imaginando a cena. E é o que muitas pessoas não sabem, né? Porque às vezes vê as pessoas chegando aqui e não tem Tudo ideia lindo. do que nós passamos muitas vezes para os processos. Esse é o processo. E a preparação, ela vem quando eu entendo de que há algo maior. Eu tive que acreditar numa pessoa que eu nem assim, não tinha como validar tudo que ela estava falando, até porque era só telefone, né? Não tinha como conferir tudo. Eu acreditei na visão que ela estava tendo. Então, a preparação foi nesse sentido, assim, de você saber com quem você se conecta. Boa! Porque muitas vezes nós não conectamos com pessoas com quem nós temos relacionamento, então acaba que você tem que acreditar em coisas que já foi difícil para mim, mas eu confiava, de certa forma, nessa pessoa. Então, isso trouxe essa segurança de fazer esse processo louco, né? Porque foi loucura. Mas, graças a Deus, pego o passaporte, sai correndo. Pensa, quando eu abro a porta, que eu empurro a porta do consulado para sair, chuva. Pensa numa chuva. Pensa naquela chuva maravilhosa. Rio de Janeiro, sexta-feira, 4 da tarde. Chovendo. Eu saí correndo, que eu tinha que ir no banco pegar $1 e ainda tinha que ir na agência pegar a passagem, porque antigamente... Era uma passagem impressa que você tinha que levar. Corri lá, consegui, peguei o ônibus correndo naquela época e eu nem tinha recurso assim e nem cabeça. Podia ter pego um táxi. Mas quem disse que eu pensei nisso? Peguei o ônibus e corri. Pensa num negócio louco. Cheguei no seminário, juntando, correndo. Beleza. Um amigo meu, que estudava lá, falou, não, eu te levo. Pode deixar que eu te levo. Falei, não, eu vou pedir um táxi. Que isso? Vai pedir táxi? Não, eu faço questão de te levar. Beleza. Eu tinha que sair por volta de 6 horas. Meu voo era, acho que era 9h45. Mas esse horário, tem que estar lá 3 horas antes. Falei, vamos sair daqui 6 horas? Porque aí, tá tranquilo. Quando deu 6 horas, eu liguei para ele. Desci no orelhão, porque não tinha telefone. Liguei no orelhão, não atendeu. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu vou esperar um pouco. 6h20, 6h30, liguei de novo. Ele, rapaz, desculpa, eu tô aqui, tô chegando aí. Aconteceu um imprevisto, não sei o que, eu tô chegando aí. Eu falei, cara, deixa, eu vou pedir um táxi, eu vou de táxi. Não, que táxi? Pode deixar que eu vou te levar, vai dar certo. Ele chegou, era 6:45. Colocamos tudo no carro e saiu correndo. E ele corta daqui, corta dali. Eu já tava assim, meu Deus. Você já me mostra persistência, porque tem gente que já desiste numa dessa, né? Não vai dar certo mesmo. Não é pra mim isso aqui. Não. Tem gente que já desiste numa dessa. Mas se a gente não tem clareza, se você não sabe o porquê que você começou, aí não tem propósito. Quando eu abracei a ideia de vir para cá, eu estava consciente de que eu não sabia que seria dessa forma. Não tinha noção, né? Mas, de alguma forma, aí eu me lembro algumas coisas. Por exemplo, a forma como eu fui criado, a passagem pela Polícia Militar, me deu... Tudo isso foi já te preparando. Exatamente. Essa preparação me deu uma mentalidade de não desesperar, não sair desesperado ou fazendo a coisa de qualquer maneira. E manter aquela confiança. Por quê? Porque se uma coisa que eu aprendi em casa foi fé. Meu pai era pastor. Uhum. Na verdade, meu pai foi pastor batista por 47 anos. Uau! Então, eu vivia num ambiente de fé. Até porque... a gente está falando aí de alguns anos atrás, né? Coisa pouca. Não vou falar, não, para não entregar muito. Eu já falei alguns dados, mas a gente não tinha muito recurso. Nós éramos 7 filhos. Uau. Mas mãe e pai, 9 pessoas numa casa. Uma casa lotada, né? Meu pai pastor numa cidade do interior, então não você tem imagina tanto que recurso. não tem tanta coisa.
mas nós aprendemos a viver pela fé e nunca faltou nada. Olha Nunca só. teve, mas nunca vimos faltar. Muito pelo contrário, nós vimos muita provisão. Então, isso trabalha a nossa fé. Então, muitas coisas que nós vivenciamos no passado é uma preparação Porque para o que nós vamos vivenciar. Então, muitas vezes, infelizmente, nós pegamos experiências passadas e às vezes queremos deletar, apagar, mas elas, na verdade, são a preparação para que nós possamos viver o novo. Perfeito. Tá entendendo? Perfeito. Então, assim, para mim, tudo isso era sequência de algo que Deus estava trabalhando na minha vida. Então, cheguei no aeroporto, aquela correria, desce correndo, chega lá, graças a Deus consegui chegar. Consegui embarcar. Quando eu sentei naquele avião, eu falei, meu Deus, graças a Deus, suando igual, Imagina. mas, assim, feliz. Né? Venceu, né? Venci, porque foi... Eu não estava nem pensando nos Estados Unidos como é que seria. Porque não dava. Um dia por vez, né? Não dava, eu não tinha tempo. Tipo, eu não podia parar para pensar no futuro. Pra planejar, né? O presente estava ali, latente, gritando, e eu precisava agir, né? Tem poder quem? Age, Age. né? Então, eu tinha que agir. Quando eu sentei naquele avião, aí a adrenalina foi abaixando, beleza, achei agora... Graças a Deus, estou indo. Então, a viagem meu voo foi Rio, Miami, e depois Miami, Dallas. Até Miami, perfeito, né? Consegui dormir, que eu estava cansado. Comi, dormi, beleza. Quando eu chego em Miami, e agora? A conexão. Vai pra direita ou pra esquerda? Como é que eu sei? Eu não falo inglês. E aí eu fiquei olhando, eu falei assim, aí eu vi uma mulher falando espanhol. Eu falei, cara, eu não sei falar espanhol, mas eu vou tentar. Aí eu comecei a falar com ela, e mostrando o papel. Então, muitas vezes, nós precisamos sair da zona de conforto, porque às vezes tem pessoas que ficam rodando e não pedem informação. E se expor, né? Se expor. Se você já está num processo, eu acho que isso eu aprendi também em casa, né? Pede ajuda. Né? Não tenta fazer tudo sozinho. Por quê? Porque às vezes você perde muito tempo tentando fazer aquilo que, às vezes, uma informação, muda tudo. Um direcionamento iria encurtar todo o processo. Então, graças a Deus, mais uma vez, aquilo que eu aprendi me ajudou. Então eu perguntei, ela... aqui, vai ali, e eu... Tá bom, entendi. Segui, cheguei lá. Ótimo. Agora vamos pro avião. Ótimo. Quando eu sento, né, tinha 2 americanos do meu lado, eu na janela, tá ótimo. Não entendia nada, falava lá, eu nem tô aqui na minha, né? Decolou, beleza, e quando chega na hora de comer? De Miami para Dallas tem um lanche, né, gente? E aí? A americana, a aeromoça, blá, 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 eu só... Aí ela, não sei o que, aí mostrou, apontou assim, Coke. Era a única palavra que eu sabia. Aí ela pegou uma Coke, colocou pra mim e continuou falando. Aí ela conversou com os 2 aqui e tal, não sei o que. Eu acho que eles se compadeceram. Eu falei, ixi, esse aí não entende nada mesmo. Ela fez uma bandeja. Uau, e deu pra você. E me entregou. Aí eu não sabia falar nem obrigado. Uau. Eu só balancei a cabeça, né? Fiz aquela cara de agradecimento e a bandeja... Então, assim, olha como são as coisas, né? Mesmo quando eu não sabia, de alguma forma, havia um cuidado de Deus ali. Então, eu pude lanchar e cheguei em Dallas, desembarquei naquela terra quente, que estava um calor. Eu cheguei dia 31 de maio. Quando eu saí do aeroporto, meu Deus, eu falei assim, Jesus, eu estou entrando aonde? No deserto? Eu pensei outra palavra, mas eu vou falar deserto, porque... Aquele vapor quente, eu falei, meu Deus, que é isso? E olha que eu sou do norte de Minas, que já é calor, mas... Lá é abafado? Muito. Mas como o Texas, para mim, naquele momento, era algo totalmente diferente. E ali começou uma jornada, né? De tudo novo, era tudo novidade, era tudo... Meu Deus. E como aí, é que foi essa adaptação
não entende o que o povo fala, não dá pra ver TV, não tem acesso de ficar ligando pra mãe, pra família. Não tinha porque telefonema, não tinha. eu só conseguia ligar, cobrar pra eles. Então eu não podia ligar. Caríssimo. Era muito caro. Então Foi o primeiro da casa que saiu? Fui o primeiro. E olha que interessante, eu sou o caçula. Ah, o seu caçula. Eu fui o primeiro a sair do país. Entendi. Eu fui o precursor, né? Eu vim. E como a família ficou? Super tranquilo. Porque assim, a fé é gente já muito tem grande. um contexto missionário, né? Entendi. Todos nós fomos criados nesse contexto. Entendi. Então, assim, entendemos que havia um propósito, Aí havia fica uma mais direção tranquilo. de Deus, tá nas mãos de Deus. Né? Tanto que eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai, logo quando surgiu a possibilidade, eu falei, pai, eu tô com uma oportunidade, mas eu tô assim meio em dúvida. E ele falou algo para mim. E eu sinto muita falta do meu pai por causa dessa sabedoria, que ele sempre tinha uma palavra. Ele falou, vai. Por quê? É uma oportunidade. Se não der certo, você volta. Sua casa tá aqui. Então, vai. Eu falei, é verdade, eu vou. Qualquer coisa eu volto, né? Ele, qualquer coisa você volta. Que então, legal. Assim, te empurrou, isso né? Tirou de mim aquela coisa, tipo, eu vou, mas e aí? Não, ele falou, vai. Você tem vai uma casa viver a pra experiência. voltar. Mas se não der, sua casa está aqui, a gente está aqui, tá tudo certo. E isso trouxe essa leveza desse processo, porque eu precisava disso, né? E aí, quando eu cheguei, para mim era tudo novidade, né? E assim, eu estava tão assim, extasiado de ter conseguido esse processo, porque foi uma loucura, foi 20 dias assim, aceleradíssimo, né? Que tudo para mim era assim... Aí o pessoal chegava, falava, eu só ria. O pessoal ria, eu, ria também. E, tava de boa. No primeiro momento, eu não fiquei em crise, assim, de não falar, de nada. Eu ficava tranquilo. Por quê? Porque eu tava assim, meu Deus, olha de onde eu saí, olha onde eu estou. Coisa que eu via nos filmes. E assim, e aquela... Até eu ir pra escola. Meu Deus, como é que vai estudar? Mas era estudar inglês, né? Era inglês. Só que... Mas você chega na sala, fala tudo em inglês, né? Um detalhe, era um curso intensivo de inglês. Todo mundo na sala falava inglês, menos eu. É pra ficar Essa amiga minha que fez todo o trâmite, ela estudava na mesma sala. Só que ela já estava aqui há alguns meses, então ela já sabia alguma coisa. Eu cheguei, sentei e ficava ali olhando. E aí? Não sabia nada, não entendia nada. Mas sabe o que é nada? Eu parava, ficava olhando pro professor e a mente ia embora, né? Falava, quantas horas? Eu olhava o relógio na parede e falava, no Brasil agora são tantas horas. Se eu tivesse no Brasil, eu tava fazendo o quê? Tava na escola. Eu ficava assim. Porque eu não conseguia me conectar. Aí o professor às vezes vinha, né? Percebi que você estava viajando. Que eu tava assim, aí chegava e me chamavam de Faustino, né? Porque eu Jácio, pro americano falar, um pouco mais desafiador. Um pouquinho desafiador, coisa pouca. Né? Aí Faustino, e aí eu só respondia, mas o resto que ele falava, ele, no. E foram dias assim. Mas olha o cuidado de Deus de novo. Esse professor, passado alguns dias, ele viu que não tinha como. Ele chegava, mostrava que nada. O que ele fez? Passado um pouco mais de uma semana, ele chegou e me entregou um papel. Aí ele chamou essa amiga, que sabia um pouco, falou para ela, falou assim, a partir de hoje você vai começar a estudar esse papel aqui. Totalmente diferente do que os outros estudavam. Ele começou a me alfabetizar no inglês. Olha o cuidado de Deus. Que legal. Um professor que teve a sensibilidade de preparar, ele preparava uma aula só para mim. Uau, que legal. Ele preparava, todo dia da aula ele trazia uma folha para que eu pudesse estudar. Totalmente diferente dos outros. Por quê? Eu não entendia nada. Então ele começou a me alfabetizar ali com aquelas lições. E foi algo assim tão impactante, porque eu vi o cuidado de Deus, mas não deixava de sentir o desafio, né? O desafio de não conseguir entender o que as pessoas falavam. E aí, o que aconteceu? Depois que eu estava aqui, eu fui para casa de alguns amigos dessa pessoa que já estava aqui, só que eu fiquei lá 10 dias. Ela falou, não, agora
Vamos ter que arrumar um lugar para você. E aí ela ficou sabendo que tinha um casal americano que estava alugando um quarto. Como eu não sabia nada, para mim tá tudo ótimo. Vou para casa. Aí eu fico sabendo, quando nós chegamos lá para conhecer o casal, tinha um brasileiro que morava lá. Aí eu falei, não, então tá ótimo. Conheci ele e tal, tudo bem. E aí conversou e tal, alinhou tudo. Tá, aí eu mudo terça-feira. Ótimo. O que aconteceu nessa terça-feira? Eu ia mudar à tarde. O que aconteceu? Na terça de manhã ele viaja para o Brasil. Para 3 meses de férias. Você ia ter que aprender de um jeito ou de outro. Tá eu lá, eu e um casal de americanos, já bem idosos. E eu, fazer o quê, né? Era tudo mímica. Hora do almoço, da janta, batia na porta, fazia o sinalzinho. Eu nunca ia junto. Porque eu fui nos primeiros dias, mas ficava aquele silêncio terrível. Aí eu comecei a atrasar as minhas idas, né? Pra sair daquela... Quando eu já chegava, eles estavam terminando. Aí eles tentavam falar alguma coisa, não entendia nada. E eu sei que eu comecei a entrar num processo de frustração. Por quê? Eu ia pra escola, voltava pra casa. Às vezes eu saía com essa minha amiga, vamos no supermercado, vamos no Walmart, ou vamos alguma coisa. Mas não era sempre. Ela morava um pouco distante, ela tinha uma filha, então ela ia cuidar da filha e me deixava em casa e eu ficava à tarde e à noite no quarto. Eu não saía, eu saía, comia, voltava, fechava a porta. E isso começou a me trazer muita angústia, muita angústia. E eu me lembro de uma situação que acho que eu já estava com 1 mês e meio para 2 meses. Aí eu liguei para casa. Uhum. Fiz uma ligação para casa. E aí eu lembro que eu falei para minha mãe assim, falei, mãe, não tá bom aqui. Porque eu não tô conseguindo aprender inglês. A coisa tá toda travada e não faz sentido. Não faz sentido. E eu lembro, a Angélica, que minha mãe falou uma coisa, isso há mais de 20 e poucos anos atrás. No telefone ela me falou assim, filho, eu ouvi uma frase e eu quero compartilhar com você. E a frase é, filho, você pode pedir para Deus o que você quiser, porque se por um acaso Ele não tiver, Ele cria para você. Uau! Aquela frase para mim, eu nunca saiu da minha mente. Porque eu me segurei naquela fase. Falei, então Deus só vai criar para mim a capacidade de eu aprender, porque eu não tô conseguindo, mesmo com as lições específicas. E aí, mas eu lembrava que esse amigo meu falou assim, para de ouvir português, as coisas, escuta. Eu não entendo nada. Ele falou, não, vai escutando, né? E encontrei com outro brasileiro, falou, escuta inglês, escuta. Tá bom. Eu sei que passou uns 3 meses e meio. Tava começando já a entender alguma coisinha, mas... Com 3 meses e meio. 3 meses e meio. Quer dizer, o idioma foi realmente um desafio. Foi. Por quê? Porque também, como ficou muito difícil, eu comecei a me auto-sabotar. Não, você vai criando um ranço, um bloqueio, uma frustração. Eu não vou dar certo. Eu vou embora. Você começa a ter uma narrativa até interna, né? De, não vou conseguir. Sim. Não, esse negócio é muito difícil pra mim. Não vou conseguir. E aí, o que já estava desafiador... tomou um volume gigantesco. E eu comecei a me auto-sabotar. Qual que era o meu diálogo interno? Passou 6 meses, eu vou embora. Para que eu vou precisar de inglês no Brasil? Eu vou falar português, então vai ser só uma experiência. Então eu comecei a não ter aquele ânimo, aquela disposição, aquela garra para estudar. Mas... como se diz, eu obedeci o que o meu amigo falou. Eu chegava no quarto, ligava a televisão, ou às vezes ligava o rádio, né, que já estava lá, e ouvi. Não entendia nada, mas estava lá. Mas aí eu me lembro que com 3 meses e meio, mais ou menos, de América, eu estava deitado, era de manhã, era um sábado de manhã. Então tinha aula de segunda a sexta, no final de semana, às vezes eu ia para a igreja, às vezes saía com essa menina que ela ia fazer compra. Mas eu tava de manhã, deitado assim na cama, o rádio ligado, e eu pensando. Aí, de repente, eu ouvi, now it's 11:33. Aí eu... Entendeu? Eu entendi a hora. Eu dei um pulo daquela cama. Eu comecei a pular e celebrar dentro do quarto. Eu entendi a hora. Que legal, que legal. Eu lembro como hoje, aquela sensação de...
caramba, eu não entendi a hora. Então não é que eu não tô aprendendo. É porque as coisas estão... Estão se ajeitando aqui. Angélica, de uma forma assim... Falar sobrenatural, mas para muitos mágica. Aham. Dali para frente o inglês Destravou. destravou. Olha, A coisa que começou... Aí por quê? A minha mente agora tava... Eu já entendi. Eu consegui. E Eu agora eu preciso só consegui. conseguir mais um pouco, Pronto. mais um pouco e mais Aí um eu pouco. comecei. Eu fiquei nessa escola 7 meses. Nesse curso intensivo. No total. No total. Sendo que metade você dava... Não, na metade Então, eu na tava... outra metade que você... Aí o processo acelerou. Por quê? Porque como agora eu consegui entender, aí eu, em vez de ficar ouvindo e Aí você já- pensando, eu ficava... Oh, entendi outra palavra. Aí comecei a pensar palavras. E daqui a pouco eu comecei a pensar as frases, daqui a pouco começou a fazer sentido, e daqui a pouco a coisa começou... Então, final do terceiro pro 4º mês, a coisa evoluiu. E com 7 meses eu já estava conseguindo me comunicar, legal. conseguindo falar um pouco. O que aconteceu com 7 meses? Ah, Tinha um pastor amigo, né, que eu frequentava a igreja dele, que era brasileiro, mas eu ia de vez em quando, porque era muito longe. E nessa época eu não tinha carro, eu dependia das pessoas, né? Mas aí essa minha amiga falou, vamos lá conhecer a igreja e tal. Fui conhecer a igreja, tivemos lá um tempo muito, muito bom. E aí ele falou assim, rapaz, por que você não estuda no Christ for the Nations, que é um Bible College que tem em Dallas? Eu falei, não, porque eu vim para estudar no Batista, né? Tem é considerado o melhor seminário do mundo para os batistas, né? entendi. Que é em Fort Worth. E aí eu falei, não, eu já vim direcionado para o outro. Ele falou, não, vamos lá para você conhecer, só para você ter uma vivência, uma experiência. Eu falei, não, vamos embora. Quando eu cheguei lá, e todos os dias pela manhã, antes de irem para as aulas, tem 45 minutos de adoração. Uau, que delícia. É algo assim que eu fiquei, caramba, não, eu quero isso. Aí ele falou, não, nós vamos dar uma volta, conhecer, e depois a gente volta, porque antes de liberar, todo dia tem um guest speaker, tem um convidado especial. Então vai gente do mundo inteiro falar. Nós ficamos para esse momento. Quando terminou, eu falei, é para cá que eu quero ficar. Agora tinha um problema, eu saí do Brasil com direcionamento. Meu pai era batista, então havia uma expectativa, né? Mas eu entendi que era ali meu lugar, não era outro lugar. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pai, todo cheio de dedos, falei, pai, eu tô ligando para dar uma informação que eu conheci um outro lugar e tal, e acho que eu não vou lá pro Batista e tal. E ele era meio sistemático, assim, com algumas coisas. Mas olha a resposta que ele me deu. Ele falou, tudo bem. O que eu tinha que te ensinar, eu já te ensinei. Agora é você. Uau, seu Agora pai é são muito sábio, hein? São Pai é muito suas sábio. experiências. Se é isso que você entende que é melhor para você, faça. Sabedoria. E ali me destravou. Beleza. Depois dessa palavra, eu falei, agora eu vou. Voltei com esse meu amigo pastor para ver a transferência, porque aí tinha que transferir da escola, né, de inglês para o Christ for the Nations. Quando nós chegamos lá na admissão lá, e aí quando eu mostrei os papéis, o rapaz falou, infelizmente não dá mais tempo, porque já vai começar o ano letivo, acho que já era março, né? Acho que era março, alguma coisinha. Ele falou, não dá o tempo do processo. Por quê? Para a gente processar via imigração, toda a documentação, é mais ou menos 15 dias. E as aulas começam semana que vem. Então não dá tempo. Aí, graças a Deus por esse pastor amigo, o nome dele é Jeremias, hoje ele está de volta no Brasil. Ele falou assim, mas eu posso falar com o chefe do setor? Ele falou, pode, mas ele vai falar a mesma coisa. Eu falei, não, mas posso falar com ele? Pode. Aí, então espera ali um pouco. Daqui a pouco o chefe nos chama e aí ele explicou para ele toda a situação, tá? Porque eu não falava assim com tanta... Aí ele pegou meu documento, o chefe lá começou a olhar meu documento e de repente ele passando as folhas assim, ele parou. Você foi polícia no Brasil? Eu falei, fui. Ele, como é que foi? Aí eu fui contando, o outro traduzindo, eu tentando falar algumas coisas. Ele falou, eu sou o chefe da segurança do campus da faculdade. Ele falou, você quer trabalhar comigo?
Aí eu olhei pro pastor, ele falou assim, eu falei, quero, mas eu não consigo a transferência. Ele, esquece a transferência. Você quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Ele falou, então, você pode começar quando? Agora. Aí eu olhei porque, tipo assim, eu morava em Fort Worth, e lá era Dallas. Ah, entendi, era longe, né? Era longe, dava o quê? De carro dava 50 minutos. Entendi. Sem trânsito. Aí ele, falei, tá bom. Falei, amanhã. Ele, amanhã? Falei, é. Então amanhã você começa o treinamento. Tá bom. Aí pegou o telefone, fulano, vem aqui. O mesmo que falou que não tinha, entrou na sala e falou assim, faz a transferência dele pra mim. 30 minutos. Ele voltou com o papel já para eu assinar. Eu já estava transferido. E trabalhando. E com um emprego. Uau. Você vê, o que eu posso tirar disso também? Além do sobrenatural, né? Sim. Porque eu respeito a fé de todo mundo, Sim, mas compartilhamos da mesma. Então eu já enxergo, lógico, a provisão e o cuidado de Deus em tudo. Óbvio, dentro da minha fé eu enxergo isso. Da nossa, né? Que você compartilha da mesma. Mas respeitando a fé de todo mundo, uma coisa que eu já posso observar também, a persistência. Sim. Não ceder no primeiro não. Sem passar por cima de ninguém, mas fazendo o que tem que ser feito, com humildade, step by step, e não deu hoje, tenta de novo, e não vai amanhã, e não sei o quê. Já não tinha conseguido mesmo, o rapaz falou que não dava para transferir, por que não tentar? Porque eu escuto muitas histórias aqui, né? E as pessoas às vezes desistem por tão pouco, falam, é preconceito, porque eu sou imigrante, me tratam mal, Ok, eu vou absorver aquilo que eu quiser absorver. Seu pai foi de uma sabedoria linda. Sim. Né, que nós pais possamos tirar esse aprendizado do legado que seu pai deixou. Porque né? Eu já te ensinei o que eu tinha para ensinar. Ele não quis aquilo que ele achava. Ele deixou você viver o processo. Ele respeitou que eu já tinha uma condições de idade para decidir. conseguir caminhar com as minhas próprias pernas e ter as minhas próprias experiências. E ele fez, eu te falo mais, ele te ajudou a não ser dependente dele, porque tudo você pôr na conta dele. E se você não gostasse, dentro de você, você sempre falou, foi meu pai, né? Eu também tenho que ficar fazendo as coisas que meu pai fala. Ele foi de uma sabedoria que nós pais precisamos ter. Eu quero pegar o legado do seu pai e deixar aqui registrado. Porque quantas vezes, para querer proteger um pai, um filho, um pai ou a mãe acaba fazendo coisas e poupando esse filho. Porque foi maravilhoso para você, mas poderia não ter sido. E você estaria colhendo todo o aprendizado. O teu pai foi de uma simplicidade, mas com uma sabedoria gigante. A responsabilidade foi sua, a colheita boa ou ruim foi sua. Sim. Você tirou um peso gigante, teve uma experiência extraordinária, com desafios, claro. Sim. Mas entende a profundidade do que seu pai fez? Ele falou, já dei a base, agora eu deixo esse homem, que eu estou formando um homem, a tomar as próprias decisões. O que eu pego de mãe, principalmente de menino, querendo tomar frente de tudo. Aí eu falo, então, e essa criança vai crescer quando? E você vai liberar essa criança para crescer quando? Até porque ele estava no Brasil. E eu estava aqui vivenciando a realidade. Não, maravilhoso. Então, assim, ele conseguiu me liberar para vivenciar o que eu estava... E num senso de responsabilidade sem peso. Sem. Na leveza. Muito, muito. Então, ele me abençoou, né? É um costume nosso. Ele me abençoou e falou, não, agora pode andar com as suas pernas, o que for melhor para você. Não, maravilhoso. Já tivemos vários aprendizados aqui de persistência, de continuar. Isso, mesmo sem entender, eu vou, não tô... Tá bom, vou, é um período, é um propósito. Eu posso não entender, porque o que eu sinto você falando, assim, eu imagino a cena, né? Porque cheguei aqui sem saber falar nada também, mas no sentido... Agora continuo, mas falo só um pouquinho. Mas a sensação do desespero, de não entender, se vai para a direita, se vai para a esquerda, é de comer ou de beber isso aí que você está falando, né? E aí, mesmo sem entender, quer saber? Já estou aqui, vou ficar. E às vezes, nesse começo, que tem gente que desespera, nesse começo, que tem gente que desanima, perde a esperança, porque veio encantada, achando que era um mundo de Bob, aí chega aqui... mundo real. Os Estados Unidos não é para todo mundo. E tem uma coisa que... Você falou sobre aquela questão, é preconceito. Eu estava em Dallas, Texas, que é um lugar de predominância mais branca. Ainda tinha outro preconceito. E ainda tinha a questão da cor. Só que, olha o detalhe. E eu gosto desse verso da Bíblia que diz assim, se os teus olhos forem bons... Eu falo sempre isso. Todo o teu corpo terá luz. Então, eu não estava vindo para cá para provar nada para ninguém, para ver diferença. Então, algumas pessoas me perguntavam assim, você viu que o povo estava te olhando? Não. Hã? Eu? Não. Tava olhando assim, estranho. Eu falei, gente,
Não tenho o que fazer, né? Então, eu não... Porque eu não foquei nisso, em momento algum. Tanto que eu fui morar na casa de o casal de velhinhos, eles eram brancos dos olhos azuis. Mas para mim não fazia diferença. Por quê? Porque o preconceito muitas vezes está dentro de nós. E mais, né? Hoje nós sabemos, existem alguns estudos que falam a questão da atração. Né? Porque quanto mais a pessoa fica pensando nisso, sim, ela atrai. Sim. Eu costumeiramente falo sobre isso aqui. Porque eu vejo pessoas com histórias incríveis que ela tinha tudo para enxergar o ruim. Mas ela é constante, eu falo, se os seus olhos forem bons. Porque a pessoa, como o olho dela é bom, ela enxerga só coisa boa. Sim. Não quer dizer que não passou. Não. Mas ela nem enxerga aquilo. Porque... Depois que eu... Passado um tempo depois... As pessoas ficavam falando isso. Aí vai despertando. Eu comecei a me ligar. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Só que... Aquilo para mim não era importante naquele contexto, né? Não era prioridade para mim. Por quê? Eu não estava para confrontar ninguém. Então, quando eu percebia... Eu ficava de boa, tentava sair o máximo daquela situação, mas não deixava aquela situação me dominar. Sabe por quê? Hoje a gente fala muito, hoje a internet tem acesso a tudo isso. Sim. Mas você tinha uma identidade fortalecida. Sim, não era a opinião do outro, o preconceito do outro, nada do outro que ia afetar a sua paz. Você tinha uma fé e uma identidade. Exatamente. Por quando eu sei quem eu sou, a opinião do outro é só a opinião do outro mesmo. Pronto. Né? Agora, lógico que as pessoas mais importantes, as pessoas da minha casa me dão um feedback, eu tenho que prestar atenção. Claro. Agora, na rua, você viu que ele te olhou feio? Olhou, tá. E? Fazer o quê? E? É o problema vida dele. Que segue, né? A vida dele, é a visão dele. Mas se os seus olhos forem bons, com uma identidade alinhada, pronto, com a fé estabelecida, não tem como. Lógico que vão ter desafios, né? Não, e teve muitos desafios. Por quê? No outro dia... Eu tive que ir para lá. Mas olha como Deus faz as coisas. Nós saímos daquele lugar lá do escritório. O pastor já me levou numa pessoa brasileira que ele conhecia. Eu já comprei um carro. Uau, já facilita. Tem dinheiro. Já para pagar depois com o meu salário. Já ajuda, nem tinha começado ainda. Já ajuda, mas na credibilidade do pastor. Exatamente. Então, você tem que conectar com as pessoas certas. Exatamente. Às vezes tem brasileiro que vem para cá, mas aí ele conecta mesmo com outro brasileiro que fala assim, você viu? Nossa, o pessoal distrata a gente. Não, porque agora mudou a política, né? Sim. Não, porque agora, viu a lei nova na Flórida? Agora o mundo vai se acabar. Eu não estou dizendo que não tenham desafios, sim, mas você precisa conectar com a pessoa certa. Sim, com certeza. Conectando com gente pior pessoas que você. Que te levam para o próximo nível. Fica conectando com gente que fica... As decisões que foram tomadas ali naquele dia foram mais na fé dele do que na minha. Por quê? Porque eu só conseguia ver, eu estava disposto a andar. Mas ele começou a falar, não, vai, pode ir. Tal. Então, que legal. A gente sempre precisa de um apoio também. Com toda certeza. Com a pessoa certa. Não, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E aí, é o que eu falei logo no início aqui do podcast, eu vou falar de novo. As experiências passadas, elas te qualificam para viver o novo. Por que eu consegui o processo de entrar no college, no Christ for the Nations? Pela Polícia Militar. Que você passou um tempo. E sabe quando eu saí da Polícia Militar, um tempo depois, eu falei, puxa, eu perdi 3 anos e 9 meses da minha vida. Olha aí a resposta. Por quê? Porque você sai sem nada, você não tem direito a nada. E não deu continuidade, perdi tempo. Porque a Polícia Militar, você fica 30 anos, ou então... Entendi. Então, aí você fala, perdi meu tempo. Eu falei, poxa, eu perdi 3 anos e 9 meses. E não, na verdade, era uma ponte. Deus me fez ver que aquilo que eu vivenciei lá atrás já estava dentro de um processo que eu não tinha conhecimento, mas que lá na frente iria fazer sentido. Então, muitas vezes nós estamos querendo apagar o passado. Só que se nós apagarmos o passado, nós não vamos trazer dele aquilo que nos fez chegar até aqui. Uhum. Com certeza. Então, isso é muito importante. Outra coisa que o imigrante fala também é assim... Não, porque aí você chega aqui e começa do zero, né? Porque você chega aqui no Brasil, era empresária, era empreendedora, era gestora, aí você começa do zero, que é o que você está falando de apagar o passado. Eu não concordo com essa frase. Você não começa do zero. Você tem um conteúdo maravilhoso, você tem uma experiência de vida. Você pode começar de uma maneira diferente, com novas estratégias, um novo segmento, um novo mercado, tudo novo. Agora não é do zero. Porque você traz do seu passado experiências boas, ruins, aprendizados, você traz um monte de coisa. Mas infelizmente tem pessoas escolhendo começar do zero. Tentar deletar. Eu tive uma experiência dessa em uma das vezes que eu tive aqui, tem um amigo, e
E a gente conversando, eu conheci ele aqui. E aí ele falou que no Brasil, ele trabalhou num banco durante quase 15 anos, mexendo com cartão de crédito, negociação. Eu falei, cara, e o que você vai fazer com tudo isso que você vivenciou lá? Ele, não, porque hoje eu mexo com outra coisa, não tem nada a ver e tal. Eu falei, mas posso te falar uma coisa? Aí eu fui ousado, falei, fica ligado, porque pode aparecer algo, mas não perca isso de vista. Aquilo que você aprendeu lá, porque eu tive a minha experiência, então eu trago isso. Falei, aquilo que você aprendeu lá, isso pode ser uma ponte que vai te levar para uma nova vida agora. Sabe o que aconteceu agora? Que eu cheguei há 10 dias atrás. Ele falou, lembra daquela conversa? Hoje, eu estou começando a fazer algum trabalho para conectar com um banco que está sendo criado. Uau, olha aí. Tá entendendo? Então, muitas vezes nós estamos... a Bíblia fala até algo. Não menospreze os pequenos começos. Boa. Coisas que parecem pequenas, que ficaram para trás. Mas, por exemplo, uma pedra desse tamanho que ficou do passado, ela pode ser a base. Ela que pode vai ser começar. Um simbolismo. Ela pode ser um referencial. Por quê? Eu não estou começando do zero, eu já tenho uma pedra. Né? Se eu vou construir uma casa... Já tem um apoio ali para começar. Mas lá no Brasil eu tomava muita pedrada. Opa, peraí, pedrada... Então, eram várias pedras. O que você fez com as pedras? Joguei fora. Não joga não. Vamos construir um caminho, Coloca ela, você constrói um caminho ou a base para uma construção segura. Perfeito. Então, se nós entendermos isso, e eu gosto também, né, de um texto da Bíblia, né, desse livro milenar, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, existe eu posso dizer essa palavra, uma conspiração quando nós estamos, né, dispostos a vivenciar o processo. Existe uma conspiração para que tudo que aconteça possa contribuir. Deixa eu falar uma frase que eu gosto muito. O avião, ele só decola com vento contrário. Boa! Muitas vezes nós achamos que o vento contrário é para nos parar. Na verdade, o avião ele precisa dessa pressão para ele, porque a pista é muito pequena. Boa. Então ele coloca muita pressão, mas o vento que no primeiro momento o que gera resistência. Mas eu costumo dizer o seguinte, que quando o piloto puxa a manete, esse vento que era contrário... É o que empurra. A hora que subiu o bico, o vento contrário joga ele para cima. Olha aí. É por isso que muitas vezes a gente tá no avião e nos primeiros... Saiu do chão, aí você escuta assim... uma redução no motor. Por quê? Porque agora, aquele vento que era contrário, ele tá jogando o avião para cima. Ele já não precisa de força do motor. Uau. E muitas vezes a gente está fazendo a força e não estamos usando... O vento que está vindo. Mas era um vento contrário. Depende. Né? Eu tenho um amigo meu que ele luta judô. E no judô, você não usa a sua força. Você usa a força do adversário. Quanto mais ele faz força, mais fácil fica para você dar o golpe. Olha então, aí. muitas vezes, nós estamos menosprezando aquilo que vai nos levar para o alto. Olha aí. Não, arrasou. Se a gente acabasse agora, que o tempo urge, mas se a gente acabasse agora, já teria valido a pena muitos aprendizados aqui. Mas só para a gente contextualizar, já chegar... Aí já foi para a universidade, já foi ser policial. Como é que foi esses 3 anos e meio aí? Mas os próximos 2 anos e pouco, né? Como é que foram? Desafiadores. Por quê? Eu agora... começo a trabalhar de segurança no campus da universidade. E eu não tinha tanto inglês assim, né? Então, mas eu comecei. Aí foi obrigado, né? Como, por exemplo, a minha passagem pela Polícia Militar foi com muita excelência. Né? Lá no Brasil, eu costumo dizer que é o soldado vibrador, aquele que... Voluntário! Alguém! Eu era assim. Então, eu era muito intenso. Quando eu cheguei, que eu comecei a trabalhar, eu falei, gente, isso aqui é moleza, porque pelo que eu fazia lá... Entendi. Não, isso aqui é mole. Mas eu fazia com tanta excelência que os 5 primeiros meses, eu ganhei todos os meses o melhor oficial do mês. Uau, que legal. Tinha uma coleção de... Que legal. Que eles imprimiam, né? Tinha
Outro insight maravilhoso que você me dá aqui agora. Às vezes a pessoa diz, como você diz, não despreza os pequenos começos, mas ela fala assim, só vou limpar essa casa. Só vou varrer essa rua aqui. Só vou cuidar dessas crianças. Sabe aquele, só tô fazendo isso aqui, vou ganhar $20. Não. Fazer com excelência. Sabe por quê? Fazer com excelência, seja o que for. Porque tudo tem consequência. Tem um resultado. Toda plantação tem uma colheita. O que aconteceu? No 5º mês, o supervisor me chamou e falou, não vou te dar mais, porque tá ficando uma coisa chata, né? Mas é porque eles que elegeram, não era ele, né? Mas era... Tinha os outros Mas começa a oficiais. gerar também ciúmes nos demais, começa a dar... Só que ele falou, a partir de agora você não ganha mais, mas eu quero te fazer um convite. Falei, pois não. Você quer ser supervisor no final de semana? Eu falei, não sei. Por quê? Parece uma coisa boa. E é uma coisa boa. Mas qual que era o teu contexto? Salário melhor, eu não trabalharia tanto. Mas aí no domingo? Eu estaria com o carro rodando o campus. Entendi. Mas eu trabalharia de 10 da noite até 6 da manhã. De sexta para sábado e sábado para domingo. Que era o horário do supervisor de final de semana. Só que a questão... Todo o campus ia ficar sobre a minha responsabilidade. O telefone, todas as salas, todas as senhas dos alarmes de todas as salas. Qualquer coisa que acontecesse na madrugada, eu era o responsável, eu era o oficial da noite. E tinha mais 4 pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu ficava rodando com o carro, supervisionando. Esse seria o trabalho. Eu falei, deixa eu pensar. Fui para casa, pensei, pedi a direção de Deus, mas eu falei, cara, eu construí isso. Porque como eu fui tão fiel naquilo que era me confiado, hoje eu estou recebendo o benefício de dar um passo. Mas posso te confessar uma coisa? Eu aceitei. Mas eu nunca orei tanto quanto eu orei Meu pai. naqueles turnos. Por Sério? quê? Sabe qual que era a minha oração constante? Deus, não deixa o telefone tocar. Porque para poder desenrolar. Porque o telefone tocava dentro da viatura. Eu não ficava no escritório. Então, 10 horas a secretária ia embora. Eu ficava rodando no carro e o telefone tocava dentro do carro. Então, para atender, tinha que ser... Só que se eu já não entendia inglês assim perfeitamente, imagina no carro. Dirigindo, barulho. Eu pedi muito a Deus, Senhor, não deixa esse telefone tocar, não deixa tocar. E Deus me atendeu por várias noites. Até acalmar o coração. Até conseguir acalmar. E em alguns momentos que eu não sabia que tocava, aí eu já sabia onde é que estavam os meus... Já estava mais familiarizado. Não, aí eu sabia como resolver. Aí eu parava perto de alguém, de um dos oficiais, falava, resolve aqui pra mim, porque eu não tô entendendo muito bem. E eles já sabiam, né? Sim, que a sim. gente, já tinha uma liberdade. Então, assim, eu fiquei nesse processo, nesse lugar, de 1 ano e 6 meses. Uau! E eu só saí porque eu falei, não, já deu. Agora já a experiência, foram 6 meses como um oficial normal, como todo mundo. E 1 ano como supervisor no final de semana. Que legal. Quanto crescimento eu tive. Aí eu aprendi, aí o inglês destravou, né? Porque aí eu tinha que falar. Então, assim, nós precisamos ver a longo prazo. Porque muitas vezes se a gente vai perdendo a percepção de um dia após o outro, talvez hoje não foi tão bom. Teve dias que eu voltei para casa frustrado. Por quê? Porque a pessoa me perguntou uma coisa, eu não soube responder. Eu não conseguia entender. Eu perguntei, repetia e eu tive que chamar outra pessoa. Então, isso, em algum momento... Incomoda. Eu era o supervisor. Incomoda, claro. Eu sou supervisor e eu não sei resolver, eu não sei falar com a pessoa. Mas era um dia. Quando eu voltava no outro dia, eu já estava... Respirar fundo e vai, né? Eu comecei a fazer um pouco mais, a dedicar um pouco mais ao estudo do inglês. Por quê? Como eu já estava ali, eu já estava mais relaxado. E aí tem um segredo. Muitas vezes nós ficamos andando muito próximo de brasileiros, porque é mais fácil. Só que, se você quer aprender algo novo, você precisa sair daquilo que é confortável. O que eu comecei a fazer? Fui para uma igreja americana. Comecei a ter amigos americanos. Aí vai mudando. E Deus foi tão bom, que esse aqui é um detalhe, gente. Não é para todo mundo fazer, não, mas foi uma experiência que Deus me deu. Tem momentos que eu falo assim, Angélica, adverte, não faça isso em casa, porque tem umas experiências aqui nessa mesa.
arrumei uma namorada americana. Aham. Pronto, aí o inglês fluiu, né? Nossa, aí... Então, assim, são coisas que contribuíram, né? Para que eu pudesse alcançar o crescimento. Então, eu fiquei 3 anos, 3 anos e meio no total, né? Aham. E aí, quando eu estava finalizando a formação, aí houve um convite para voltar para o Brasil. Tive um pouco de resistência, porque eu lembro que eu falei assim para esse pastor amigo que me chamou. Falei, rapaz, eu já ruí o osso, agora que eu vou comer a carne, você quer que eu vou embora? E aí, só pra gente terminar, como é que foi esse retorno? Porque eu imagino, pelo menos a grande maioria das pessoas que eu falo, que passaram muitos desafios, quando voltam pro Brasil, ainda que seja por passeio, não adapta. Sim. Ainda que seja por passeio, fala, eu tava louco pra voltar, agora eu tô louco pra voltar pra minha casa, que minha casa é lá, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, já entrevistei do Canadá, outros lugares. Não que o Brasil não seja bom, mas é que a pessoa já está diferente, adaptada num novo contexto. Posso confessar? Eu cheguei no Brasil dia 2 de agosto de 2021. Ou 2021. 2001. Eu ia falar. 2001. Dia 4 de agosto é meu aniversário. Dia 3 de agosto, eu já estava desesperado para vir embora. Eu pisei no Brasil. Cheguei no dia 2. Do dia 2 pro dia 3, eu falei, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? E essa nova readaptação? Porque de novo, uma readaptação. Total. Por quê? Porque, infelizmente, algumas coisas no Brasil tem todo um processo burocrático, algumas coisas, né? E aqui eu resolvia tudo... Pá. E você já estava fluente no inglês. Já. Que eu acho que é a maior, não vou dizer a maior, mas acho que um dos maiores desafios, que não interessa a sua cor, sua conta bancária, se é jovem, um dos maiores desafios é a comunicação. Sim. É um outro idioma, ponto. Você pode ter o dinheiro que for. Você não sabe falar inglês, você está travado. Exatamente. Você pode não ter dinheiro, você sabe falar inglês, você está liberado, você tem facilidades. E assim, por causa do inglês, que acelerou o processo, eu comecei a vivenciar a vida americana. Aí você começou a aproveitar. Eu comecei a culturar mesmo. Tanto que eu fui mudei de casa, mas eu fui morar na casa de um outro americano. Então. E eu comecei a resolver os problemas. Por quê? Ele tinha uma casa grande, ele alugava para estudantes. Entendi. Eu comecei a ajudar a resolver problemas dos outros na casa. Eu devo ter pago o aluguel, acho que uns 4 ou 5 meses. Depois. Aí ele começou a reduzir. Eu sei que no final, eu não pagava mais nada. Por quê? Você servia, né? Ele falou, você já me ajuda tanto. Por quê? Mas eu mergulhei na cultura. Até pela questão da namorada, eu falei, opa, agora eu tenho que mergulhar. E é interessante, por quê? Porque a gente fala, não, mas não é isso. Mas se nós não sabemos aproveitar as oportunidades, a gente nunca vai conseguir alcançar um propósito maior. Eu falo, a gente sonhar e realizar. Não é sonhar na maionese, é sonhar e acontecer, fazer a coisa. Por isso que eu trago pessoas reais que têm um passo a passo. A gente viu aqui persistência, a gente viu humildade para pedir ajuda, a gente falou sobre foco. Estou frustrado, tá doendo, mas eu vou mais uma vez. A gente falou em obediência, eu vi várias vezes, você é super obediente. Obedeceu a mãe, obedeceu o pai, confiou nas pessoas. Falou, bom, se ele tá falando, vou fazer. Não aquele espírito de rebeldia, aquela pessoa que fala, vou fazer do meu jeito, eu vou não sei o quê. Eu vi uma mansidão, um jovem, cheio de energia, mas uma mansidão no coração, uma fé. Então, assim, não, o sonhar e realizar é exatamente isso. Eu estou dando aqui várias etapas de uma vida real que teve resultados. Por algum motivo, decidiu voltar ao Brasil, que eu imagino que daria outro podcast isso, da readaptação ao Brasil, e aí envolve várias outras coisas, mas é uma jornada de muito sucesso, porque o que você trouxe aqui do inglês eu achei maravilhoso, porque é a dor de muita gente. Agora, deixa eu te falar um benefício muito grande que eu tive. Por causa do inglês que eu aprendi aqui, eu já viajei o mundo. Maravilhoso. Então, eu já viajei o mundo. Só para vocês terem ideia, eu já fui para Israel 8 vezes. Israel é maravilhoso. Eu já fui para Nova Zelândia, Japão, Europa, vários lugares, África. Eu já fui para África. Então, assim, por quê? Porque sempre que precisava de alguém... Leva ele para falar inglês. Exatamente. Aí eu escuto a sua voz aqui na minha cabeça agora. Preparo. Exatamente. Então, você ficou aqui 3 anos e meio, foi uma experiência transcultural. Foi aprender inglês, virou um homem, né? Chegou um menino, ainda mais há 20 anos atrás, de 24 anos, saiu daqui com quase 28, mas um homem cheio de experiências, de atitude, de decisão.
Só que foi um preparo para algo ainda Que maior. eu não tinha nem noção. E que é ainda maior. Que ainda é maior Né? ainda. Porque quando você chegou no Brasil, para se readaptar, imagino, olha, Não, foi. é o que eu falei, daria outro podcast Sim. só a sua adaptação. Mas aí naquele momento você fala, o que eu fiz? Não estou entendendo o que eu fiz. Só que hoje você olha para trás e graças a esses 3 anos, o Mas preparo... lá, né? você falou uma coisa interessante. Quando eu voltei e bateu o desespero, eu não bati de volta. Eu encarei de volta. Aham. Né? Por exemplo, eu fui pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Belo Horizonte, a sede, durante quase 11 anos. Olha isso. Então, assim... uma Tinha dinâmica- propósito de novo, né? Uma dinâmica totalmente diferente, mas eu tenho para mim esse aprendizado, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Não deu certo, não aconteceu... Tá tudo bem, eu vou aprender com o passado, eu vou ver o que eu posso pegar de lição e eu tenho que andar, né? Então, não deu certo hoje? Calma, dorme, descansa, respira fundo, que amanhã você vai ver novas possibilidades e oportunidades. Descansa. Porque às vezes o problema é a pessoa quer desistir. Ela não está precisando desistir. Ela só está precisando dar uma descansadinha. Exatamente. E aí eu sou obrigada a falar, de novo, respeitando a fé de todo mundo. Mas o Jesus que eu conheço, e eu falo isso para finalizar, é um Jesus que tem uma paz. Porque Jesus se manifesta de diversas maneiras, né? Eu já falei sobre isso antes. E cada um tem uma experiência pessoal. Para mim, a paz depois que eu conheci Jesus, que a minha fé me trouxe uma paz que pode ter várias turbulências. Tem dia triste, tem dia de choro, tem. Mas a paz é maravilhosa. Então, eu vejo pessoas que às vezes têm tudo, têm experiências maravilhosas, tem tudo, mas não tem paz. Então, viver sem fé deve ser muito desafiador. Respeito. Sim, Só acho que deve ser muito desafiador. É mais tranquilo, mais possível, né? Não é que não vai ter dor, mas você passa com ela com uma maneira muito mais leve, dizer, né? assim, que com Deus já tem os desafios. Imagina sem, pelo amor de Deus. Né? Porque você tem um recurso, você tem onde recorrer, né? E aí, onde o meu braço não alcança, né? Porque quantas coisas chegou no teu colo, um trabalho, não foi você que foi atrás. Não é à toa. Não foi, mas a sua obediência. Então, são várias coisas que provocam milagres também, né? Você está posicionado no lugar certo, obediência, humildade. São várias questões. Hoje pela manhã, eu estive na Igreja Batista da Lagoinha Orlando, e o título da mensagem foi Na Estrada da Fé. Olha aí. Existe a estrada natural, mas existe uma estrada da fé. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Tem lugares que eu não sei andar, eu não sei chegar, mas eu posso pegar o GPS. O GPS, ele está conectado com um satélite. E ele sabe o que eu não sei. Perfeita a sua conexão. Eu já dirigi no Japão, eu já dirigi em Israel, já dirigi em Nova Zelândia, já dirigi na França, na África, porque eu tinha um GPS. Eu não sabia como ir e voltar. Mas enquanto eu confiei no direcionamento que vinha do satélite, eu ia e voltava. É por isso que eu estou aqui hoje. Maravilhoso. Por quê? Porque quando nós temos um direcionamento, e não precisa ser algo que eu entenda, muitas vezes eu vou ter que andar... Quantas sem vezes eu tô vindo Você andou, mas não sabia nem o caminho. Eu vim pra cá, não eu conhecia. saí de onde estava, falei, meu Deus, será que eu tô indo na direção certa? Mas o GPS tá me mandando. E perfeita a sua analogia, aqui. perfeita. Perfeita. Para encerrar, infelizmente, adoraria ficar tarde conversando. Mas o que, de repente, a gente marca um outro, né? Uma outra vinda para cá, Com nesse certeza. tempo tão precioso. Se quiser falar alguma coisa, últimas palavras dessa. Porque você já teve tantas experiências transculturais, experiências com Deus, né? Como eu disse, cada um dentro da sua visão, dentro da sua fé, mas é a sua. Você pode falar de qualquer coisa, pode se discutir qualquer assunto, mas a sua experiência ela é única. A gente só pode ouvir, não tem como questionar, né, a sua experiência pessoal. Quer deixar alguma mensagem final? Quero então... sim. Quero dizer para você, não desista dos seus sonhos. Né? Os sonhos, eles alimentam a nossa alma. E muitas vezes, nós temos até uma palavra que Deus planta sonhos no nosso coração. Deus traz, muitas vezes, e aí talvez você não vai identificar Deus, né? Talvez você vai identificar outra coisa, mas às vezes tem um projeto, um propósito que você sabe que é maior do que as dificuldades. Então, acredite, persevere, ande mais um pouco. A Angélica falou algo muito forte. Muitas pessoas estão desistindo no primeiro desafio. E talvez o primeiro desafio é só um pequeno teste. Por quê? Quando você passa o teste, você sobe de nível. E eu quero declarar que se você perseverar,
você vai conhecer coisas novas, você vai experimentar coisas novas. Eu te falo que todas as vezes que eu perseverei, eu experimentei coisas muito gloriosas e mais, eu cresci. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Não desista. Ande um pouco mais. Se cansou, para, descansa, bebe uma água, mas continue. Vá em frente daquilo que está diante de você. Porque o que já passou, não dá para se mudar. Mas diante de nós está um mundo de possibilidades. E eu quero declarar que, assim como nós fomos e temos sido tão abençoados pelo Senhor, se está muito difícil, levanta a cabeça. Porque do alto vem socorro, vem provisão e vem ajuda. Quando o dia está muito quente e às vezes nós olhamos para cima e começa a chover, nós sabemos que é a provisão da bênção do Senhor. Então, eu quero declarar sobre a sua vida de que, mesmo que os processos sejam difíceis, mas não desista. Se precisar, levanta a cabeça. A própria ciência diz que quando nós levantamos a cabeça, a nossa fisiologia já muda. Então, quando você levanta a sua cabeça e olha para o alto, eu gosto muito de um Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus te abençoe. Maravilhoso. Eu não falei? Olha quanta coisa. Se você pegar ele deu vários insights, vários ensinamentos. Ainda abençoou a sua vida no final. Sim. Mas se você pegar um insight, você aplicar essa semana, você já pode ter resultados diferentes. Então, comenta aqui, deixa um seu comentário, o seu aprendizado, o que você achou, o que você aprendeu. Você vai gostar de saber, pastor? Com toda certeza. Pois é, faz isso por nós, deixa aqui o seu comentário e indica para outras pessoas, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. E lembre-se, você pode sonhar, você pode realizar, porque aquele que te deu a visão vai te dar a provisão. Nenhum pai. Sonhar, crescer, amar. Então, tá nas suas mãos agora. Tchau, até a próxima. Se levantar, sacode a poeira, dá volta por cima e começa de novo.